Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o curso sobre a interpretação dos sonhos em Freud. A interpretação dos sonhos é um dos capítulos mais interessantes da psicanálise e o livro A Interpretação dos Sonhos, lançado em 1900 pelo Freud, nunca deixou de ser o livro preferido do Freud. Esse livro, A Interpretação dos Sonhos, ele funda, vamos dizer assim, a psicanálise propriamente dita, do ponto de vista da ciência, da apresentação da psicanálise ao mundo científico, é a interpretação dos sonhos que cumpre esse papel. O Freud sempre teve um apreço muito grande por esse livro, e não é à toa. Primeiro pela importância dele, do ponto de vista científico, vamos dizer assim, dentro do contexto do desenvolvimento do pensamento universal, a importância de se desvendar o sentido dos sonhos, mas também dentro da vida do Freud, da obra dele. A publicação do livro A Interpretação dos Sonhos foi um momento muito importante para o Freud. Foi uma espécie de, vamos dizer assim, resposta ao fracasso que havia sido a teoria da sedução. Foi a primeira teoria que ele teve para explicar como que as pacientes histéricas ficavam doentes, por volta de 1895 e 1897. Então, quando ele abandonou a teoria da sedução em 1897, foi que a psicanálise começa a decolar como ciência. Quando ele abandona, vamos dizer assim, a tentativa de explicar as neuroses de acordo com a ciência médica da época, de acordo com as questões biológicas, de acordo com o mecanicismo, de acordo com explicações neuronais, físicas e orgânicas, e parte de uma vez por todas para a psicologia, para tentar estudar e, vamos dizer assim, interpretar a mente humana a partir de um olhar de psicólogo e não mais de médico. E a interpretação dos sonhos traz essa grande mudança. O capítulo 7, por exemplo, que é onde Freud apresenta a sua primeira tópica, ele já traz uma explicação do aparelho psíquico completamente amparado em psicologia e não mais em medicina, como ele havia tentado em 1895 no texto sobre o projeto para uma psicologia científica. Então esse texto é muito importante, a obra do Freud é muito importante. O nosso curso ele não está baseado apenas na obra do Freud e não é um resumo da obra A Interpretação dos Sonhos. Ele é um resumo do assunto, a interpretação dos sonhos. Que eu tentei fazer? Pegar as principais características que Freud nos apresenta como fazendo parte da formação do sonho e da interpretação do sonho, assim como demonstrar como que ele cria a primeira tópica, a primeira teoria do aparelho psíquico, que ele divide em consciente, pré-consciente e inconsciente, a partir do estudo dos sonhos e das neuroses. Então, esse curso ele contém 11 aulas. Tá? Eu vou apresentar brevemente para vocês o conteúdo do curso. Primeiro, uma introdução, onde eu vou falar para vocês o contexto dentro do qual, com mais clareza, né? Acabei de dar uma pequena introdução, mas com mais clareza, qual que é o contexto dentro do qual surge a interpretação dos sonhos e como que Freud descobre o sentido dos sonhos. Esse já seria a aula 2. Os sonhos têm um sentido. Que tudo parte daí. Tudo parte da descoberta de Freud que os sonhos têm um sentido, porque ele tenta analisar os sonhos da mesma forma que ele havia analisado o sintoma neurótico. Tá? Na aula 3 a gente vai ver os dois conceitos que talvez sejam os mais importantes sobre os sonhos, que é a diferença entre o conteúdo manifesto, que é aquilo que a gente lembra quando a gente sonha, e o conteúdo latente, que são os pensamentos oníricos latentes. Que latentes significam que eles estão por trás daquilo que a gente lembra, que são os conteúdos inconscientes que a gente vai ter que descobrir por meio da interpretação. Freud diz que a grande maioria dos críticos dele dirigem as críticas às teorias do Freud, principalmente a teoria dos sonhos, sem conseguir entender a diferença entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Tudo que Freud fala sobre os sonhos, ele se refere ao conteúdo latente. A teoria dos sonhos dele está amparada
na ideia de que existem conteúdos mentais inconscientes por trás daquilo que a gente lembra. Então a gente precisa entender qual que é a diferença entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente e qual que é a relação entre eles. Depois a gente vai começar a ver quais são as principais características do trabalho do sonho. O que é o trabalho do sonho? O trabalho do sonho é o que Freud chama vamos dizer assim, essa função de transformar os conteúdos oníricos latentes, ou seja, inconscientes, em uma vivência de sonho. Essa transformação é feita pelo trabalho do sonho. E ele possui 4 principais características, que a gente vai ver na aula 4, 5, 6 e 7. São elas. Na aula 4, a consideração, a representabilidade e o simbolismo. O que significa isso? Que os sonhos eles são pensamentos transformados numa vivência, principalmente vivida por imagens, por meio de símbolos. Ela é uma consideração à representação em forma de imagens. A gente vai ver com mais clareza isso ao longo do curso. Segunda característica principal do trabalho do sonho, a condensação, que é a tendência de condensar vários pensamentos oníricos inconscientes em algumas vivências, em algumas imagens, em algumas personagens, em algumas partes do sonho manifesto. Aula 6, o conceito de deslocamento, que é talvez o mais importante de todos, que é a transferência psíquica de uma realidade a outra para desviar da censura. Ou seja, como que o trabalho do sonho consegue utilizar esses pensamentos oníricos inconscientes se a censura não deixa eles virem à tona, porque eles são proibidos para a consciência. É via deslocamento. E a gente vai entender como que esse deslocamento é feito e, consequentemente, como que a gente desfaz esse deslocamento para interpretar o sonho. O quarto item mais importante do trabalho do sonho é a elaboração secundária, que é uma característica que vem dar uma certa ordem ao conteúdo manifesto. Ele transforma o conteúdo manifesto em uma história coesa. Depois a gente vai estudar um outro elemento muito importante, que é o esquecimento dos sonhos. Qual que é o significado do esquecimento dos sonhos? Na aula 9 a gente vai ver a realização de desejos. Essa é a mais comum crítica à teoria do sonho de Freud. Porque Freud afirma que todo sonho é a realização de um desejo. Aí os críticos, sem entender o que Freud está querendo dizer, costumam vir dizem assim: ah, mas isso não é possível. Eu sonhei tal coisa e isso não pode ser um desejo meu. E por aí afora. A gente vai entender o que Freud quer dizer quando ele fala que todo sonho é a realização de um desejo. E Freud nunca disse que o sonho é apenas a realização de um desejo. Ele diz que todo sonho é a realização de um desejo. Mas ele nunca disse que é apenas isso. Existem muitas outras coisas no sonho. E a gente pode detectá-las. Na aula 10, a gente vai estudar a primeira tópica. Ou seja, a constituição do aparelho psíquico a partir das descobertas de Freud sobre os conteúdos inconscientes nos sonhos e nas neuroses, e vamos explicar como que o sonho se forma a partir vamos dizer assim, a gente vai explicar de acordo com o modelo da primeira tópica como que o sonho se constrói. Tá joia? E na aula 11, claro, na última aula, a técnica de interpretação dos sonhos, quais as principais características da técnica de interpretar sonhos e exemplos clínicos, exemplos de análise de sonhos. A gente vai interpretar 10 sonhos, tá joia? Então esse é resumidamente o nosso curso. Espero que você se interesse e venha estudar com a gente.